Graça e paz a todos. Eu sou o evangelista Gilmar, na Igreja Presbiteriana Viva da Califórnia, conhecida como IPV. Estou aqui nesta manhã para trazer para você uma palavra. Hoje é sexta-feira santa, onde o dia que Jesus foi crucificado, na preparação da Páscoa. Eu queria trazer uma palavra para o seu coração, as 7 palavras da cruz. Isso aí, palavras que te deram, que pode trazer vida para você. Essa leitura se encontra em Lucas, capítulo 23, versículo 34, 43 e 46. Diz assim a palavra de Deus, em Lucas 23, 34. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. No versículo 43 diz assim: E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E no versículo 46 diz assim: E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele rendeu o espírito. Então veja bem, sexta-feira eu quero falar um pouco, talvez você conheça a história, mas queria começar lá da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus foi recebido como rei. 2 dias antes da entrada de Jesus, ele estava em Betânia, e as autoridades de Israel, os principais sacerdotes e os escribas planejavam a prisão de Jesus para prendê-lo e matá-lo depois da festa. Mateus nos informa que é o próprio Jesus que antecipa este fato e diz para os seus discípulos 2 dias antes que ele seria entregue nas mãos dos homens para ser preso e para ser morto, mas ele ressuscitaria ao 3º dia, que nós chamamos aí a Páscoa da ressurreição, de Cristo. Em outras palavras, tudo estava sob o plano de Deus. E os homens pensavam que estavam no controle de tudo, mas estavam apenas cumprindo a agenda de Deus. E aí Jesus entra em Jerusalém. A multidão canta Hosana, Hosana bendito que vem em nome de Jesus, do Senhor. E aí Jesus vai descendo a encosta do Monte das Oliveiras, atravessa o Vale de Cedron, e diz a Escritura que quando ele entra na cidade, ele começa a chorar. E o povo canta, mas mesmo chorando, Jesus entra. E mais à frente ele vê no cenáculo ambiente espaçoso, onde ele vai comer a Páscoa com os discípulos, e ali os discípulos ficam disputando quem é o maior. Jesus então se levanta, coloca água na bacia, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele retorna à mesa, ele diz: Vós me chamais de mestre e Senhor, fazei bem, porque eu sou. Ali Jesus fala de seu amor, fala da casa do Pai, Jesus fala do céu, fala da sua segunda vinda, e ali Jesus fala do Espírito Santo, que virá em seu lugar. Ali Jesus restitui a ceia e desce para o jardim do Getsêmani. E ali vem uma outra cena. Jesus fica muito angustiado e ali ele admite a sua angústia para os discípulos. E uma angústia tal que Jesus se prostra com o rosto no chão e chora abundantemente e começa a suar gotas de sangue. Porque diante dele estava um cálice. E ele pede ao Pai que passa de mim este cálice. Esse cálice não era o sofrimento da cruz, não era a crucificação, não era os açoites e nem os escarros. Não era a exposição de estar carregando o madeiro maldito e nem a tortura da cruz.
e nem a sede, as dores, as câimbras que eles iriam sentir. Esse cálice era a ira de Deus que deveria cair sobre a minha e a sua cabeça. Isso aí. E caiu sobre ele, pois a palavra de Deus diz que o próprio Deus lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. E depois do Getsêmani, ele enfrenta outra etapa no Sinédrio, que irá julgá-lo. E ali ele é julgado falsamente, de blasfemar contra Deus, de se levantar contra César, e depois é levado para o pretório romano diante do governador Pilatos. E Pilatos percebe que ele foi levado não por causa das leis civis, e nem em causa das leis religiosas, e sim pela inveja e ciúme dos sumos sacerdotes. E Pilatos, por covardia, resolve entregar Jesus para a morte e morte de cruz. E depois vem outra cena, que é Jesus carregando a cruz, rumo ao Calvário. O lenho já estava pesado, pois ele já estava profundamente ferido, e tomba debaixo da cruz. E os soldados obrigam Simão Cirineu a ajudá-lo, até que chega ao topo do Calvário. E ali ele é crucificado. Entre dois ladrões, um palco de vergonha, de horror, lugar de tortura, pois a morte de cruz era dolorida, era lenta, de câimbras insuportáveis e da sede e da maldição. A questão é o que Jesus fez na cruz. A história relata que as pessoas que eram crucificadas xingavam, blasfemavam. E qual foi a postura então de Jesus? De serenidade, de equilíbrio, de controle da situação. A angústia ele enfrentou no Getsêmani. Lá sim, ele enfrentou a batalha sangrenta. E lá ele se torna aquele lugar de dor em um púlpito, onde ele irá proferir 7 palavras, que eu diria 7 discursos que abençoam o mundo, que impactam o seu coração até hoje. Eu quero compartilhar essas 7 palavras da cruz com você. Lucas registra 3 palavras, João registra 3 palavras, e dessas, e Mateus e Marcos registram uma palavra, ou seja, a mesma palavra. Que palavras são estas? A primeira palavra que sai da boca de Jesus é a palavra perdão. Em Lucas 23, versículo 34, diz Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nota que a primeira palavra de cruz não foi uma palavra de vingança, não foi uma palavra de juízo, nem de acusação aos seus acusadores, e nem palavra de juízo para Pilatos, que o sentenciou, e nem contra os soldados, que de forma cruel o feriu. Pegaram suas mãos, os seus pés no madeiro, e nem a multidão em volta, que incitava gritando, crucifica-o. E nem o ladrão que blasfemou, dizendo-se o Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas a primeira palavra foi de perdão. Não pagar o mal com o mal. Ele pede perdão para quem trama sua morte e atenua a culpa dos assassinos, dizendo que eles não sabem o que fazem. Se Jesus fez isso na cruz, que direito tenho eu e você de retalhar quem faz mal para você ou para nós? Quem de nós pode guardar mágoas? Tem pessoas que falam, fulano falou mal de mim, eu não converso mais com fulano. Eu fui ofendido, eu fui humilhado. Primeira palavra de Jesus na cruz revela que nós temos que perdoar e também atenuar a culpa de quem nos ofendeu. Eles não sabem o que fazem. Isto é ser discípulo daquele que foi crucificado. A segunda palavra que Jesus ele cita na cruz é uma palavra de salvação. Em Lucas 23, 43, ele vai dizer: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Curiosamente que 2 ladrões pregados. Mateus diz que ambos blasfemaram contra Jesus no começo, mas Jesus ficou na cruz 6 horas. Isso aí, 6 horas. Pode parecer pouco tempo, mas quem está sendo crucificado, isso aí, deve parecer uma eternidade. Cada minuto de dor e de sede deve ser insuportável. De repente, aquele que está no lado direito de Jesus observa a serenidade de Jesus, as blasfêmias de debaixo para cima, as palavras de Jesus dizendo: Pai, perdoa, porque ele não paga o mal com o mal. O coração daquele moço quebrantado e começa a repreender o seu colega que blasfemava. Nem assim você teme a Deus? Nós fomos condenados porque merecemos, e este nenhum mal fez. Essa foi a defesa do ladrão da cruz, com Jesus. Então Jesus se volta. Ele volta para Jesus, aquele ladrão, e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Aí Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a salvação, querido, é pela graça. Que se fosse pelas obras desse homem, ele já estava condenado. Toda a sua vida ele viveu fazendo coisas erradas. E Jesus diz: hoje estarás comigo. Não importa o que você fez, por onde andou, mas hoje, se você reconhecer os seus erros e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, será salvo. Segunda coisa foi a salvação imediata. Jesus disse hoje mesmo e não depois. Então Jesus não deixa para amanhã te salvar. Se hoje te confessares Jesus como seu Salvador, serás salvo. A salvação deve estar em Cristo. É estar em comunhão com Cristo. A salvação é estar com Cristo toda a eternidade. E se você ainda não tem a certeza da salvação, hoje você pode sair daqui salvo. Se por fé acreditar e confiar que Jesus é o libertador, o salvador e o perdoador de pecados. A terceira palavra que Jesus cita na cruz é o cuidado. Em João 19, 26, ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aqui a palavra do cuidado, Jesus precisava de cuidados, pois estava numa situação difícil, sangrando, sem fôlego, sem forças. Ele vê ao pé da cruz a sua mãe, o discípulo amado, e toma providência. Ele se preocupa com ela e pede que ele tenha cuidado. Hoje, durante essa epidemia, a gente pode sentir um pouco desse cuidado. A gente deixar de olhar para o eu. Talvez você acha que está numa condição ruim, mas tem gente numa situação pior. Cuide, ajude alguém que está precisando, que está necessitando, porque é preciso ajudar. Porque tem momentos que nós precisamos levar uma palavra de consolo, precisamos orar com alguém, precisamos levar comida, porque passam momentos difíceis. Então Jesus manda aí ter cuidado. Cuidado dos seus, da sua parentela, cuidado dos seus amigos, cuidado dos seus irmãos, da sua família, da sua igreja, do seu vizinho. Cuidado, toma conta, não deixa ele passar necessidade. Você vendo que ele estando necessitado, não fazer nada, é um problema. A quarta palavra que Jesus fala é sobre desamparo. Mateus 27, 46, Deus meu, por que me desamparaste? Que horas mesmo Jesus morreu? A hora nona. Jesus morreu a hora nona, que é 3 horas da tarde. Momentos da hora final. Então chega a hora do desamparo. Você já perguntou por que ele disse isto?
Porque ele foi desamparado? Porque o pai desamparou? Já parou para pensar nisso? Será que o pai não amava? Qual o pai que desampararia um filho na hora mais crucial da sua vida? Na hora da sua morte? Aqui que está o ponto-chave da morte expiatória de Cristo. O pai não pode ampará-lo porque foi o pai que lançou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Então, Deus naquele momento não poderia olhar para o filho, sabe por quê? Porque era um cara que tinha que beber sozinho. E o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Você já parou para pensar quanto custou sua salvação para Deus? E às vezes nós não paramos para pensar nisso. Deus não foi para aquela cruz por causa da traição de Judas. Ele não foi para aquela cruz por causa do sinédrio, mas porque o Pai enviou a cruz. Ele foi voluntariamente. Cristo então paga um preço altíssimo por mim e por você. Porque a lei exigiu o seu salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a lei exigiu isso e Jesus então foi pagar meu preço e o seu preço, que custou preço de sangue. A palavra agonia aparece em 19:28, que é a quinta. Eu tenho sede. Depois que comemos uma comida salgada, nós temos sede. Você assistiu o filme do Mel Gibson? Aqueles açoites. Chegou perto do que a Bíblia sobre os açoites. Chegou perto. Ele foi dilacerado. Então começa uma longa caminhada até o Calvário. É pregado na cruz e fica pendurado 6 horas. Quase sem sangue, sem forças. Boca seca e sede cruel. Jesus não era um espírito na cruz. Jesus era um homem que tinha um corpo igual ao seu, igual ao meu. Tinha sentimento e tinha necessidade. Ele tem sede. Ao invés de água, eles dão ele o vinagre. Para aumentar sua sede, era uma dor física, queridos. Para que você pudesse ser salvo, perdoado. Por isso o escritor de Hebreus diz que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como você pode fechar o seu coração e dizer que não quer este Deus? Não quero este amor, não quero essa salvação. Se ele sofreu por amor e sofreu a mais tortura física, que é ter sede e não ter água para beber. Já ficou com sede? Sua boca seca, a língua chega até colar no céu da boca. Então, Jesus esteve lá. A palavra vitória aparece a sexta palavra em João 19:30. Ele diz assim: está consumado. Oh, palavra gloriosa. Esta é uma palavra de vitória, que no grego ela quer dizer tetelestai, que tinha 3 significados. O primeiro significado é quando o pai mandava o filho fazer alguma coisa e terminava uma tarefa, o filho gritava lá que está consumado. O segundo significado é quando alguém devia dinheiro para saldar uma dívida, então ele tinha um recibo e nele colocava um carimbo tetelestai, ou seja, está pago, não deve mais nada, está quites com a lei. E o terceiro significado no grego é quando alguém comprava um imóvel. Ao terminar o pagamento deste imóvel, ele recebia nas escrituras deste imóvel com a inscrição tetelestai, dizendo: agora é um direito seu e realmente a casa é sua, que já foi pago, tudo pago. E de fato significa para nós uma palavra de vitória, que a cédula da nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Isso aí. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a sua conta foi paga. A sua dívida com o pecado, com o diabo foi paga na cruz do Calvário.
Por isso que Jesus disse, está consumado. Te deu uma redenção eterna, ou seja, Jesus disse, eu terminei, e agora eu posso voltar para casa tranquilo. É isso aí, querido. A sua conta foi paga. O preço que você tinha que pagar já foi. Então hoje, essa palavra que eu trouxe no seu coração é para você ter essa curiosidade. Jesus fez esse discurso no meio de dois homens. Jesus foi o divisor de água na história dos homens. Uns estão à sua direita e outros estão à sua esquerda. Uns vai aceitar, o outro vai rejeitar. E são os mesmos pecadores, pessoas como você e eu. Aquele que aceitou não é melhor que aquele que rejeitou. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos somos devedores. Mas hoje você tem a oportunidade de se render a Cristo, de ser perdoado, de ir para o céu. A decisão é sua, de sair daqui salvo ou não. Seus familiares não podem tomar essa decisão por você, seu pai, nem sua mãe, sua esposa, seu esposo, mas somente você. E a Bíblia diz que Deus nunca te deixa confuso com 3 decisões. Ele te dá 2 decisões apenas. Em nenhum lugar na Bíblia você vai achar 3 opções. Para Deus é o seguinte, é céu ou inferno, vida ou morte, bênção ou maldição. É isso aí. E Deus quer que você escolha a bênção. E a bênção foi essa, morte na cruz do Calvário. Sexta-feira Santa, Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Para que na Páscoa, que vai ser no domingo agora, ele ressuscitasse e trouxesse garantia da vida eterna. Isso aí. A Páscoa é um memorial. É uma coisa para você lembrar que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar salvação e para te dar libertação. Aceite Jesus. Deixa ele entrar na sua vida, deixa ele fazer na sua vida a morada e deixa ele cumprir em sua vida as promessas. Quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus, eu me coloco na tua presença neste dia para te agradecer pela sua morte na cruz do Calvário. Por através da sua morte nos trazer perdão, trazer conciliação com o Pai, nos trazer salvação. Por isso, ó Pai, muito obrigado por tudo. Eu te louvo mesmo, o seu santo nome, porque graças ao seu amor e à sua misericórdia, eu posso receber tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Pai, muito obrigado por colocar em meu coração esperança de dias melhores quando estou passando por dificuldades. Por me oferecer descanso à minha alma quando estou cansado e sobrecarregado. Por perdoar os meus pecados e me garantir a salvação em Cristo Jesus. Por me amar mesmo sem merecer e por cuidar de mim o tempo todo. Que eu nunca me esqueça das suas promessas, meu Deus, pois são elas que me alimentam e me mantêm vivo. Por isso, ó Pai, abençoa a família IPV, a família abençoa cada crente, Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo esta palavra, abençoa a família, a família Barros, a família Menezes, meus irmãos de sangue, meus irmãos na fé. Que as bênçãos do Senhor jamais saiam de nossas vidas, meu Pai. E que todo momento, não somente nessa sexta-feira santa, mas todos os dias, eu possa lembrar que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Por isso, Senhor, eu te glorifico e te exalto. E eu, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Deus te abençoe, querido. Tenham uma sexta-feira maravilhosa e um domingo. Pense mesmo, Jesus ressuscitou para te dar a vida eterna. Amém.